Então, meus queridos, quem é a Fundatec em língua portuguesa? Primeiro de tudo, analisei provas tanto de nível médio quanto de nível superior. Em todas as provas, tanto com 10 questões quanto com 15 questões, a maioria dessas provas apresentaram somente um texto. E um texto dissertativo. Encontrei uma ou outra prova que tinha charge, mas assim, gente, é um número bem mais restrito do que essa característica que é de texto dissertativo realmente dentro da prova. Ela gosta bastante de artigo de opinião, ela gosta bastante de colocar crônica. São textos com uma linguagem bem facilitada, com assuntos assim que são bem interessantes, que você até se envolve ali com aquele assunto. No caso, o texto que nós vamos fazer a leitura no final da nossa aula aqui, você vai perceber que é um texto assim muito interessante, que é quase você sentou ali e estava falando com o terapeuta no divã ali sobre o assunto. Você se sente envolvido, tá? O único problema é que alguns textos são extensos, tá? Ela sempre tem textos médio para grandes. E os textos médios, quando eu digo aqui, são textos de mais de 30 linhas. Então, eles tomam quase a primeira página inteira da prova. Só que é um texto tranquilo, de fácil entendimento. Quantas questões, professora? Quais são os conteúdos que ela mais gosta de cobrar, né? Ela sempre tem questão de interpretação e compreensão. Só que não é em um número representativo na prova. Então, se você, tipo, professora, eu nem vou estudar porque é só compreensão e compreensão e interpretação, o texto vai ser um texto diferente lá no dia da prova, eu vou mandar bem, eu vou conseguir me virar. Não, não é assim que funciona, tá? Quando são 10 questões, a tendência dela é colocar só uma questão de interpretação e compreensão. Uma. Então, em 10 significa que 9 são questões relacionadas à gramática, basicamente. Uma questão que ela vai colocar uma palavra lá e vai pedir para você qual é o sinônimo daquela palavra. Então, não é uma banca que está voltada para aspectos textuais, na parte de sentido, de conexões. É uma banca que está preocupada com regra, realmente. Isso é bom, né? Porque nós estudamos tantos conteúdos da norma padrão, né? Que depois precisamos para escrever corretamente. Então, se aproveita até certo ponto. Ok, prof, quando são 15 questões de português? Daí ela aumenta um pouquinho, daí ela dedica de 2 a 3 questões para compreensão e interpretação. É uma banca, gente, como eu falei, que gosta de gramática, que você vai encontrar questões relacionadas à parte de ortografia. Se você deve escrever a palavra com S ou com Z, se é com X, se é com CH, se é com G, se é com J, se é com H inicial ou sem H. Várias questões desse jeito. Várias questões também relacionadas a dúvidas ortográficas, se é mal com U, se é mal com L, se é traz com S, se é traz com Z. Várias questões também relacionadas à presença do acento, lá no tem com acento, tem sem acento, no pode e pôde. Palavras que sofreram alteração no último acordo ortográfico que nós tivemos, ela sempre estrutura uma questãozinha lá cobrando a parte de acentuação e coloca algumas dessas palavras que sofreram alteração e que até hoje ainda nós não dominamos. Ela cobra crase em todas as provas. E a crase, gente, ela cobra para completar, sabe? Ela não pergunta se a crase acontece ou não, em qual alternativa a crase foi bem aplicada. Ela deixa lacunas no texto e dela pergunta em qual alternativa nós temos a sequência que completa corretamente. Aí, quando você olha para a alternativa, é A com ocorrência do fenômeno da crase e A sem ocorrência do fenômeno da crase. Então, ela cobra dessa forma. Ela cobra em todas as provas, ela tem uma questão de significação das palavras. Ela seleciona uma palavra qualquer lá no texto e pergunta em qual alternativa tem um termo que pode ocupar o lugar daquela palavra, respeitando o sentido daquela palavra. O que mais? Coesão textual, em quase todas as provas também. A coesão textual, a forma dela mais cobrar é destaca um pronome, destaca um sinônimo e pergunta quem é o referente. Não vai tão longe assim quanto as outras bancas. Na pontuação, parte de pontuação que ela tem com certa frequência, não em todas as provas. Você vai encontrar prova que ela não dedicou nenhuma questão para pontuação. Então, vamos colocar aqui 60% das provas tem questão de pontuação. Ela cobra da seguinte maneira: qual é o sinal de pontuação que pode substituir aquele que está destacado? Ou qual é o sinal de pontuação que deveria estar no lugar daquele símbolo? Ou então, ela sinaliza um sinal de pontuação e nas alternativas ela traz afirmações sobre o uso daquele sinal de pontuação.
Daí você precisa saber a regra, o que motivou aquela vírgula ser utilizada naquele trecho do texto, tá? Conjunção, gente. O mais comum das provas, né, em relação à classe gramatical conjunção, é cobrar a conjunção em relação ao seu significado geral, se é uma conjunção temporal, se é uma conjunção concessiva, causal, explicativa, e também a troca, né? Sinaliza a conjunção e pergunta em qual alternativa tem uma outra conjunção que pode ocupar o lugar. A Fundatec, ela já vai um pouco mais além. Ela pega e pergunta qual é a classificação daquela conjunção. Você vai encontrar, quando começar a resolver, assim, ó. Qual é a classificação correta da conjunção? Daí você vai para a alternativa, tá lá. Conjunção subordinada, conjunção coordenada, conjunção subordinada temporal, conjunção subordinada concessiva. Então, ela traz, assim, termos bem específicos que quase nunca nós trabalhamos para outras bancas. Isso também já nos leva para que parte que ela ama cobrar, gente? Classificação sintática. Sabe determinar se aquela palavra é um sujeito, se é um objeto direto, aquele termo, se é um complemento nominal? A classificação da oração, ela cobra muito isso, gente. Ela destaca o termo e pergunta em qual alternativa o termo, a estrutura foi classificada sintaticamente de maneira correta. E o mesmo ela faz com as palavras em geral. Ela tem inúmeras questões nas suas provas, destacando uma palavra e fazendo a afirmação se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, se é um adjetivo, ou seja, cobrando classificação morfológica, gente. Que é algo que as bancas não cobram normalmente em outros momentos. Por isso que eu disse para você que é uma banca que gosta muito de gramática. É uma banca, meus queridos, que eu até encontrei questões perguntando, e não em uma prova só, das que eu analisei, perguntando a quantidade de fonemas em uma palavra. Fonemas está relacionado a som. Para você fazer a diferenciação do que é dígrafo, que é quando nós temos duas letras representando o mesmo som. Encontros consonantais, os dígrafos vocálicos também. Ela vai longe. Processos de formação de palavras, que muitas vezes outras bancas, as mais conhecidas, nem mencionam processos de formação de palavras e estrutura das palavras nos conteúdos de português, e a banca Fundatec tem, gente, várias questões lá afirmando, qual palavra, em qual alternativa nós temos uma palavra que passou pelo processo de derivação sufixal, prefixal, sufixal, imprópria, regressiva, parasintética, ou ainda falando da estrutura, sabe? De radical, de desinência. É uma banca que vai fundo aí nessa parte. Vozes verbais também. Pega e larga lá no enunciado. Em qual alternativa temos uma estrutura na voz passiva? Na voz ativa? Então, confirmando o que eu falei para vocês, né? Gosta de cobrar gramática. Outro detalhe que é típico dessa banca. Suas questões. Ela tem muitos modelos de questões. Ela tem sim questões de alternativa, né, para seguir esse padrão que eu falei para vocês, mas você vai encontrar com frequência, gente, questão de verdadeiro e falso. Vários trechos lá, várias afirmações, depois você precisa encontrar a sequência em relação a verdadeiro e falso. De colunas, eu vi que até inclusive o Franco estava resolvendo com vocês também na parte de administrativo, questão no modelo de colunas, para relacionar a primeira coluna com a segunda. De lacunas, né, na parte do português, várias lacunas no texto e você precisa completar corretamente. E muitas questões de assertivas, que faz aquela afirmação ali e daí pergunta quais as assertivas estão corretas. Eles têm que lá marcar se é 1 ou 2, se é 3, né? Ou 1, se são todas as assertivas e assim por diante. Então, se você vai prestar no concurso organizado pela Fundatec, gente, mais do que nunca é essencial que você resolva várias provas dessa banca, que ela é diferenciadinha ali na parte de português, tá? E tenho que até dizer para vocês, sabe essa parte de gramática? Ela não alivia muito não, porque é nível médio. No nível superior eu vou apertar um pouquinho mais e no nível médio eu vou dar uma aliviada. Não, ela cobra tipo assim, ó, meio que padrão. Eu acho que eles têm um banco de questões lá e eles só selecionam e bora, vai. Em alguns momentos, tá? Fechou. Depois desse perfil inicial, meus queridos, o que eu quero fazer com vocês? Começar a resolver questões. Vamos lá, então. A primeira questão que eu separei aqui é uma questão de compreensão e interpretação, só que eu vou começar pelas de gramática, porque é a dica que eu até dou para os alunos, né? Se você está nos momentos iniciais, assim, de prova, bem nervoso, ansioso,
em bancas como essa aqui, vai para as questões de gramática primeiro, porque são todas questões bem pontuais, você só vai voltar para um trechinho do texto, ou consegue resolver dentro da questão mesmo, e daí nos minutos iniciais de prova, ou nos minutos iniciais que você dedica para a parte de português, você resolve bem mais questões do que resolveria se começasse pela parte de compreensão e interpretação, tá? Por que eu falo isso? Porque para resolver as questões dessa banca, automaticamente você precisa fazer a leitura na íntegra do texto para resolver, tá? Vamos começar então pela questão de número 3, aqui, tá, meus queridos? Disse assim, ó, considerando a grafia correta das palavras em língua portuguesa, então é uma questão de ortografia. Assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as lacunas pontilhadas nas linhas 1, 10 e 12. Olha lá, as meninas tiraram ali para a prof, ó. Linha 1, gente. Existem várias razões que impedem nossas mudanças. A maioria delas, daí tem que completar com o quê? Tem com acento ou tem sem acento. É a regrinha do acento diferencial. A maioria delas tem a raiz no medo. E aí, gente, aqui é tem com acento ou tem sem acento. Essa questão aqui, ó, é uma questão problemática. Eu vou deixar marcada aqui para vocês e vou resolver primeiro as duas outras e daí nós voltamos para cá para que eu possa explicar para vocês uma particularidade desta situação aqui que o organizador da questão não levou em consideração. Vamos para a próxima parte aqui então, ó. E nem sempre por medo de que a gente sofra, mas por medo de ser deixado para trás. Gente, ser deixado para trás é trás com Z ou é trás com S? As duas formas existem em língua portuguesa, né? Eu tenho como correto trás com Z e trás com S como correto, mas tem aplicações diferentes, significados diferentes. Quando nós temos aqui, ó, vamos até fazer uma anotação de oposição. Quando nós temos o trás com Z, ele é forma do verbo o quê, gente? Trazer. É o verbo trazer conjugado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Exemplo. João traz muitas questões. João traz muitas questões. O Jorge traz muito peso na bolsa. Ou seja, o traz aqui ele é sinônimo de transportar, de carregar e de levar. Se você consegue colocar no enunciado alguma dessas palavras que a prof falou que são sinônimos, transportar, carregar e levar, significa que é o traz com Z, indicando a ação de trazer. Agora, se não dá certo nenhuma dessas situações, se não dá a ideia, né, do verbo trazer, então, provavelmente, será o trás com o quê? S. Que vem, gente, com a noção de posição de algo ou de alguém. E é ele que vem depois de preposições. Da preposição para, da preposição por, da preposição de. Que é o caso aqui, ó. De ser deixado para trás. De ser deixado para trás. Ó, a preposição, deixado para trás é a posição. Vai ficar, né? Ali deixado para trás vai ficar de lado. Ali essa pessoa não vai mais dar atenção. Vai ignorar e vai seguir. Ok. Nesse caso aqui, então, é trás com S. Trás com S. Fechou. Se é trás com S, nós eliminamos a letra A, eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. Ficamos com B e C. Daí seguimos. Por que mudar é tão difícil? Não queremos abandonar amigos, família, nosso lugar. O voo, vou até voltar aqui para vocês no texto completo, para você ler um pouquinho mais, ó. O voo pode ser solitário e nada é garantido. Então, o que nós temos aqui é voo, sequência de dois os na palavra, né? Como se fosse lá enjoo, abençoo. O que o último acordo ortográfico fez com essas palavras que tem sequência de vogal? Leem, voo, né? Sequência de o ou sequência de e. Ele eliminou esse acento. Então, voo não tem mais acento. Voo não tem mais acento. No caso, aqui na questão, nós ficamos na mesma, né? Porque, ó, voo sem acento está nas duas. Está nas duas. E agora, nós vamos justamente determinar aqui, ó, pela primeira parte. E aí, é tem sem acento ou é tem com acento na jogada? Daí aqui que mora perigo. Porque eles não levaram em consideração o seguinte fato, gente. O que é que tem a raiz no medo? Quem é meu aluno de tempos já sabe. O que é que tem a raiz no medo, gente? A maioria delas. O sujeito dessa estrutura aqui tem dentro dele uma expressão partitiva. A maioria de.
Quando nós temos sujeitos, quem é que tem a raiz no medo? A maioria delas. Olha a expressão a maioria de. Quando nós temos expressões partitivas dentro do sujeito, e essas expressões partitivas estão seguidas de determinante no plural, há dupla concordância em relação ao verbo. Uma concordância é com o núcleo da expressão e a outra concordância é com o determinante. Quando concorda com o núcleo da expressão partitiva, o verbo fica no singular. E quando concorda com o determinante, o verbo fica no plural. A diferença, gente, de significado é a questão de diferença de ênfase, tá? Só que aqui, o que a gente faz? Porque as duas formas são corretas. As duas formas são corretas. Então, eu tanto posso colocar o tem com acento, quanto o tem sem acento. Agora, um detalhe, né? Que eu já estou aqui acelerando. Qual é a diferença de tem com acento e tem sem acento, professora Ariane? Vamos lá. Tem sem acento, ele está no singular. Ele faz referência à terceira pessoa. Então, seria ele tem. E o tem com acento, ele indica plural. Corresponde a eles têm ou elas têm. É o tal do acento diferencial. Porque como o verbo ter conjugado no presente do indicativo, ele tem a mesma pronúncia, a mesma grafia, ó. Ele tem, eles têm. Ela tem, eles têm. Para diferenciar quem é o referente, a gramática criou esse acento circunflexo para quando a forma está no plural. Agora vamos voltar para o enunciado ali, ó. A maioria delas tem. O sujeito é formado por expressão partitiva. A maioria de, a minoria de, grande parte de, a maior parte de, a menor parte de. Ou eu deixo o verbo no singular, concordando com o núcleo da expressão partitiva. No caso aqui seria o tem sem acento. Ou eu deixo o verbo no plural, concordando com o determinante, que está no plural aqui, que é delas. E daí seria o tem com acento circunflexo. Ou seja, aqui, a questão de forma do verbo ter pode ser qualquer uma delas. E o enunciado, observe bem, o que muda realmente quando você deixa no singular ou no plural, concordando com o núcleo ou concordando com o referente, o que muda é a ênfase. A ênfase que você quer dar nesse aspecto aqui. Porque a correção gramatical, ela é a mesma, tá? Só temos uma nuance de significado de ênfase. Só que o enunciado da questão não falou em nenhum momento isso, gente. De quem é que nós queremos enfatizar. Né? Olha, ele só falou assim, ó, considerando a grafia correta das palavras. Assinale a que preenche correta e respectivamente. Então, nós temos um problema aqui. Provavelmente o organizador da questão, ele esqueceu de colocar o acento no voo em uma das duas, que faria com que ficasse incorreta uma delas, né? E nós eliminássemos. Ou então deixasse as duas primeiras com o acento, ou as duas primeiras sem. E colocasse o acento, né, no voo. No gabarito, meus queridos, da banca, ela deu a letra C. No gabarito da banca, ela deu a letra C. Só que eu só achei o gabarito preliminar. Então, provavelmente, pode ser que essa questão tenha sido anulada se a banca foi coerente com o que diz a gramática. É o que ela deveria fazer. Por quê? Porque a prova tem duas alternativas corretas. Quando uma prova tem uma questão, tem duas alternativas corretas, nós devemos eliminar a questão ali e dar pontos para todos. Tá? Muito bem. Então, aconteceu esse problema aqui e você já guardou a regra. Professora, todos os gramáticos falam isso da expressão partitiva? Sim, tá? Gramática de concurso público fala sobre isso. Beleza, vamos lá agora para o número 4. Analise. Espero que vocês tenham entendido, tá, meus queridos? O pessoal que tá aí ao vivo, entendeu? Entendeu, sim ou não? Espero que sim. Vamos para 4. Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra perímetro. Perímetro na linha 7. Daí vem, trata-se de um substantivo. 2, um sinônimo possível seria a palavra limite. 3, na situação de ocorrência no texto, a palavra está empregada com sentido literal. Vamos lá, então, para o trechinho. Ó. Perímetro está bem aqui. Ó. Vamos ler aqui o parágrafo inteiro para você entender um pouquinho mais da ideia que perímetro quer passar aqui. Porque o texto fala sobre mudanças. Quando você decide mudar, como que as pessoas que estão ao seu redor se sentem por ver que você está nesse ímpeto de mudança, está, né, com essa vontade, com esse desejo, e começa realmente a mudar. Quantas vezes você ouviu alguém lhe dizer você mudou? Ou isso não é para você?
Ou você não é assim. E centenas de outras frases que no fundo significam a mesma coisa. Qual coisa? Fique onde você está. Se eu não mudei, por que você quer mudar? Se você deixar de ser quem eu conheço, no que você pode se transformar? Se você sair do perímetro que eu tracei, para onde você é capaz de ir? Ou seja, o perímetro aqui seria esse contorno, essa marcação. Eu tracei esse futuro aqui para você e eu coloquei essa limitação para o que eu quero que você seja, que você viva, que você represente, porque eu estou conectado a você. Seria essa a ideia. Seria essa a ideia de perímetro. Vamos aqui para as assertivas. Ó, a primeira disse assim, ó, trata-se de um substantivo. É um substantivo, gente? Sim, porque ó, se você sair do perímetro que eu tracei em do aqui, eu tenho a contração de de preposição mais o artigo. É o perímetro. É um substantivo, sim. Que pode apresentar flexão de gênero e número? Não, né, gente? Porque a palavra é o perímetro. A única variação que a palavra apresenta é de número. Um perímetro, dois perímetros. De gênero, não. A palavra é masculina. Não tem feminino e masculino para perímetro. Então, por isso que a 1 está incorreta, porque não tem variação de gênero, tem a variação de número. Nesse caso, nós já eliminamos a letra A, já eliminamos a letra D, porque 1 está incorreta. Agora, vamos lá para a nossa próxima questão. Em 2. Um sinônimo possível para a palavra seria limite. E aí, gente? Se você sair do perímetro que eu tracei, se você sair do limite, eu limitei aqui, eu pensei que você não pode passar essa ideia que deixa eu pensar aqui em formulário um pouco melhor. O perímetro que eu tracei, vamos pensar que você, no caso aqui em casa nós temos uma coelhinha, né? Daí nós temos um cercado que ele é redondo assim, ela não pode passar daquele cercado. O cercado limita a movimentação dela, é o perímetro que nós marcamos. Ela não pode sair dali. Então, o perímetro, nesse caso, seria um sinônimo de limite? Eu que convivo com você, penso que você não pode passar desse ponto, que você vai crescer profissionalmente só até esse aspecto aqui. Você não pode subir aqui para você ser o meu gerente e eu ser o seu subordinado. Entende? Pode sim, é um sinônimo. Então, 2 correta. Se 2 está correta, nós já eliminamos a letra C também, que só diz 3. Daí vem nascer o seguinte. Na situação da ocorrência no texto, a palavra está empregada em uma expressão cujo sentido é literal. E aí, gente? Sentido literal de perímetro aqui? O que seria um sentido literal de perímetro? Lembra que nós estamos falando aqui de sentido denotativo e conotativo nessa questão. O literal é quando realmente eu tenho a imagem, o concreto daquilo. Vamos pensar em porta. Porta, no sentido literal, realmente é uma porta. Eu estou batendo ali, eu abro e fecho essa porta. Eu vejo a porta. Isso é o literal. Agora, quando eu digo fulano é uma porta, isso já é aplicação no sentido figurado. Eu faço uma associação. Uma associação. Ah, e é uma associação que vai muito além, porque você precisa de conhecimento de mundo das expressões em língua portuguesa para determinar que porta, nesse caso, é que não tem inteligência suficiente. A mesma coisa é aqui, ó. A pessoa não pegou aquela marca, aquele spray que o árbitro tem lá no jogo para marcar de onde é que a bola tem que ficar e onde é que os jogadores de onde é que o jogador tem que partir e onde é que o pessoal da defesa deve ficar quando vai ser cobrada a falta, por exemplo. Não é isso. Você limita a pessoa porque você constrói uma imagem diferente, porque você dá elementos também para ela não crescer e porque você não quer que ela cresça. Não porque você pegou realmente o cercado da coelhinha e colocou no entorno da pessoa. Então, aqui a palavra não foi aplicada no sentido literal, porque o sentido literal de perímetro seria nós batermos umas estacas ali, ó, e puxarmos um fio no entorno daquelas estacas e a pessoa no centro. Por isso que a número 3 está o quê, gente? Errada. Ali é a ideia que perímetro dá, como uma espécie de limitação para crescimento. Não o literal, realmente, da palavra para o sentido para o qual ela foi criada, realmente, né? Por isso que a 3 está incorreta e ficamos com o gabarito letra B, tá? Letra B. Muito bem. Agora vamos lá. Aqui, no caso, eu vi que subiu ali uma dúvida, né? O Johnny falou assim, uma afirmação, na verdade, né?
o verbo não pode concordar com o sujeito preposicionado. Quando nós falamos de sujeito da oração, realmente o sujeito nunca é preposicionado. Só que aqui, ó, não é, o perímetro não é sujeito. Ó, se você sair, quem é que vai sair? Você. Então, o sujeito do verbo sair é você. Perímetro que eu tracei. Daí, aqui no verbo traçar, é eu. Quem traçou? Eu. E o que eu tracei? O perímetro. Então, ele não é ali complemento, ele não é sujeito, tá? Ele é na classificação morfológica, que dizer que é um substantivo é uma classificação morfológica, é classe de palavras. Como tem o artigo dentro da contração antes ali, ele se manifesta como um substantivo, tá? Então, apenas número 2 aqui para nossa questão de número 4. Agora, vamos lá para mais uma questão. Questão de número 5. Considerando o emprego correto do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas. Daí, ó, mais uma vez a questão típica dela de crase. Gente, vamos lá, ó. Começando. Mas a principal pergunta é: aquilo que estamos descobrindo dentro de nós ainda corresponde àquilo que estamos vivenciando? Aquilo que estamos vivenciando. E aí, gente? Aquilo que estamos vivenciando, com ou sem ocorrência do fenômeno da crase. Olha lá. Professora, eu nem sabia que podemos considerar a possibilidade de aquilo, que é um pronome demonstrativo, apresentar ocorrência do fenômeno da crase. Sim, você pode considerar, tá? A crase não acontece só no a ou no as. Não, a crase acontece nessas estruturas, ela também pode acontecer nos pronomes demonstrativos iniciados por a, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, até mesmo as formas no masculino. E também antes dos pronomes relativos começados por a qual, as quais. Só que para que aconteça nessas situações, observe que sempre nós tivemos um a anterior. Você precisa de quem antes? De um verbo ou de um nome que precise de um complemento com preposição a. E aqui nessa estrutura nós temos, ó, que estamos descobrindo dentro de nós ainda não corresponde àquilo que estamos vivenciando. Corresponder, gente, é o verbo que apareceu aqui na jogada. E o verbo corresponder é um verbo de transitividade indireta, porque você faz o questionamento assim, ó. O que corresponde a quê? O que corresponde a quê? Corresponde àquilo. Então, junta a preposição do que corresponde a que, o verbo corresponder pediu um complemento com preposição a, com a inicial de aquilo. Por isso que aqui deve ser com ocorrência do fenômeno da crase, tá? Se é com ocorrência inicial, eliminamos de e eliminamos e. Agora vamos para a próxima. Aquilo que você é vai tomando uma nova forma. E agora, o aquilo é sem ocorrência do acento ali que indica o fenômeno da crase ou com ocorrência do acento? Aqui é sem, gente, porque olha lá. Aquilo que você é. Você é aquilo. Você é isso. Então, aqui é só realmente o pronome demonstrativo. Porque a estrutura de verbo ali não pede nada com preposição a. Não tem contração. Se aqui não tem contração, já fazemos o quê, gente? Eliminamos a letra C. Seguimos agora para a próxima, lá na linha 33, que as meninas esqueceram de colocar o corte aqui para a prof. Vamos lá, ó. 33 está aqui, ó. A cada mudança, vamos somar novas emoções. E aí, gente? A cada mudança, vamos somar novas emoções. Com ou sem? Sem. A mudança, a cada mudança. É só o a ali. Não temos contração de preposição com artigo. Por isso, gabarito aqui na nossa questão, meus queridos, é quem? Letra B. Letra B, tá? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui, gente, para dúvida ali. Do que o Dinei mandou, na questão anterior, prof. Eu sei disso e gera dúvida mesmo, só que é uma regra especial de concordância verbal. A regra está relacionada a essa parte ali do sujeito, da expressão partitiva. Quando você pegar os materiais, depois eu quero que você busque na gramática, você vai perceber que vai se repetir o mesmo de estrutura com preposição. Vai aparecer assim, a maioria das pessoas, a maioria dos jogadores, a maioria dos estudantes. Vai estar a contração de preposição dentro da expressão. Vai estar. E eles consideram ainda como dupla possibilidade, concordando com o determinante, mesmo que ele esteja preposicionado, e concordando com o núcleo da expressão. Daí o verbo no singular, tá?
É uma regra especial que permite essa dupla concordância. Fechou? Vamos lá, então, agora para a questão de número 6. Olha lá. Número 6 agora, meus queridos, cobrou o uso do onde, da palavra onde. Assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que poderia substituir corretamente o vocábulo onde, sem causar alteração ao sentido original do texto ou incorreção gramatical. Então, eles não querem alteração de sentido e nem incorreção gramatical. Lembrando que o onde sempre está relacionado a uma noção de lugar, né? Vamos lá, então, para o trechinho, ó. Linha 14. Está aqui, ó. A gente mesmo deixa uma segurança confortável, já conhecida, onde podemos nos acomodar sem correr riscos. A gente mesmo deixa uma segurança confortável, já conhecida, onde podemos nos acomodar sem correr riscos. E aí, gente, vamos trocar onde, eu quero vocês que estão ao vivo participando. Vamos trocar onde por qual elemento aqui nas alternativas, sem causar alteração de sentido e sem causar incorreção gramatical. Por no qual, por cujo, por que, por aonde ou por em que. O que vocês marcariam? Qual seria a troca aí? Opa, sorry, passei sem querer. E aí, meu povo? No qual, cujo, que, aonde ou em que. Vamos lá para o enunciado, ó. A gente mesmo deixa uma segurança confortável, já conhecida, onde podemos nos acomodar sem correr riscos. Quem se acomoda em algum lugar, em algum espaço, em algum ambiente. Então, o verbo acomodar perde estrutura com preposição em. Por isso que eu não posso ter a noção de movimento aqui com preposição a. Por isso que não dá troca por de. Porque em aonde, o aonde ele é usado para quando eu tenho verbos com indicação de movimento. Então, aonde você vai? Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ó, quem vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar. A movimentação de um ponto A para um ponto B. Então, aqui o aonde já não dá. Cujo não dá por quê, gente? Porque cujo dá ideia de posse. E aqui nós não queremos ideia de posse. O que não dá por que motivo, por que razão? Porque o verbo pede preposição em. Daí você fica em dúvida entre a, no qual, e b, em que. Por que é que o gabarito, gente, é a letra E, em que, aqui nesse caso? Por que motivo, por que razão? Porque, ó, a gente mesmo deixa uma segurança confortável já conhecida, onde podemos nos acomodar sem correr riscos. Gente, onde é que podemos nos acomodar sem correr riscos? Onde estamos seguros. Então, nós vamos deixar essa segurança confortável. É a segurança. O referente de lugar aqui é um referente feminino. Por isso que não dá certo a letra A, porque na letra A eles colocaram no qual. Se fosse o referente feminino, corretamente, seria na qual. Porque eu tenho a preposição em aqui em no? Tenho. No é em mais o. No é em mais o. E quando é o qual, na substituição dentro dos relativos, ele permite a variação de gênero. Eu posso encontrar as formas no qual, eu posso encontrar a forma na qual, nos quais e nas quais, conforme gênero e número do referente. Então, a forma correta gramaticalmente aqui deveria ser na qual. E eles pediram uma que não altere o sentido e também não gere uma incorreção. Se nós colocarmos no qual, vai ficar incorreto, porque o referente é feminino e não masculino. Ok? Se fosse ali um lugar confortável, aí sim, um lugar confortável no qual podemos nos acomodar. Mas não é lugar ali, é segurança confortável. Então, aqui a troca deve ser por em que. Prof, mas e agora? Em que nem tem marcação de gênero? Isso aí. Porque o em que, ele retoma qualquer estrutura independentemente do gênero. Porque em que é uma estrutura neutra. Só tem a preposição e o pronome que.
na jogada. Então, por isso que ele dá correto, tá? Tanto na questão de concordância, porque é termo neutro, quanto também na necessidade, na parte de preposição exigida, quanto no sentido, na estrutura. Então, fechamos essa questão. Questão boa, tá, gente? Boa. Agora vamos para a questão de número 7. Essa aqui vai dar uma apertadinha. Vamos ver se vocês vão saber resolver. 7. Assinale a alternativa que indica a correta função sintática exercida pela oração sublinhada no trecho a seguir. A oração sublinhada, gente, é essa aqui, ó. Eu vou marcar aqui de vermelho para vocês a oração sublinhada e vou passar a marcar texto aqui em toda a estrutura. A oração é essa aqui, ó. E nem sempre por medo de que a gente sofra. E nem sempre por medo de que a gente sofra. E aí? De que a gente sofra é uma oração? Com certeza, olha lá. De que a gente sofra, forma conjugada do verbo sofrer. Então, por isso que é uma oração que eles estão falando. Essa oração, gente, ela exerce a função de sujeito, de predicado, de complemento nominal, de objeto indireto ou de objeto direto. Qual é a função sintática dessa oração? Só quero observar quem é que vai ser. Pessoal que está ao vivo aqui, ó, tentem. Só observando, meu povo. E eu vou responder já para não deixar vocês sofrendo. O gabarito dessa questão, gente, é a letra. Vou até para azul aqui, ó. C. C é o gabarito dessa questão. Essa oração aqui, gente, funciona como complemento nominal. Por que isso, prof? Observe o enunciado. E nem sempre por medo de que a gente sofra. O que é um complemento nominal? Para começar a história. Complemento nominal é um termo sintático que está lá na parte dos termos integrantes. Nós temos lá na parte das funções sintáticas os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Nos termos essenciais, nós temos sujeito e predicado. Sujeito, aquele que pratica ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. Predicado, tudo que é falado sobre o sujeito. Toda oração tem sujeito e tem predicado. Os termos integrantes, eles aparecem para completar o sentido de um termo na oração. Quando você diz que um termo sintático, ele recebe a classificação de objeto direto ou objeto indireto, o termo que está sendo completado, que precisa de completude de sentido, é um verbo. Então, quando eu digo assim, ó, comprei chocolate, chocolate é o objeto direto do verbo comprar, porque eu não posso só dizer eu comprei. Você vai me perguntar, comprou o quê? Então, chocolate é o complemento do verbo comprar sem preposição. Por isso que eu chamo chocolate de objeto direto. Agora, preciso de ajuda. De ajuda é o objeto indireto do verbo precisar. Porque ela é a resposta do verbo precisar e vem iniciado por preposição obrigatória. Eu não posso chegar aqui só e dizer eu preciso. Você vai me perguntar, precisa do quê? Então, do que preciso, que é de ajuda, é o complemento, é a resposta do verbo precisar com preposição, por isso que eu digo que é objeto. Só lembrando desse aspecto de que objeto é o que completa o sentido do verbo, você já eliminava a letra D e a letra E. Porque olha lá, e nem sempre por medo de que a gente sofra. De que a gente sofra é o quê, gente? Completa o quê? A palavra medo. Se eu chego aqui e falo só assim, ó, e nem sempre por medo, você vai me perguntar, por medo do quê, professora? Medo de quê que você tem? Agora, pense que eu chego aqui e grito só medo, você vai me perguntar medo do quê? E a palavra medo é um substantivo. Eu digo o medo, os medos, alguns medos. Então, é substantivo. Elimino aqui objeto indireto e objeto direto, porque objetos sempre são complementos de verbos. E medo é um substantivo. Medo é um substantivo.
Beleza. E agora, professora? Sujeito, predicado ou complemento nominal? Complemento nominal. Porque você mesmo trabalhou comigo agora já que eu não posso deixar a palavra medo solta aqui. Se eu falar medo, medo do quê? Eu tenho medo. Medo do quê? Medo disso, medo daquilo, medo de você, medo de barata, medo de rato, medo de ficar sozinho, medo de não passar. Ou seja, a palavra medo, que é um substantivo que equivale a nome. Substantivo é o que, gente? É a palavra que nomeia. Ela precisa de um complemento. Para os termos e medo, outro detalhe, bem importante isso. Medo é um substantivo de que tipo, gente? Abstrato. O que significa ser um substantivo abstrato? Significa que esse substantivo, essa noção ali, ela não tem existência própria. Para que o medo, gente, aconteça, para que o medo exista, alguém precisa sentir. Se a pessoa não sente, não tem medo. E cada pessoa tem um medo diferente. Provar essa questão do abstrato realmente. O que para mim gera medo, para você pode ser que não gere. Então, quando nós temos substantivos abstratos que não têm sentido completo, que precisam de uma expressão para completar o seu sentido, e essa expressão começa por preposição, que é o caso aqui, ó, medo de, eu tenho uma preposição. Toda essa estrutura completa o sentido do medo e é iniciada por preposição obrigatória. Quem tem medo de algo, de alguma coisa. Eu digo que é um complemento nominal. Isso também pode acontecer com quem mais? Alguns adjetivos que não têm sentido completo. Vamos pensar, eu sou alérgico. Sou alérgico, mas você é alérgico a quê? Ah, eu sou alérgico a dipirona. Sou alérgico a paracetamol. E por aí vai. Ou para alguns advérbios também. Agiu favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. Se você chega e fala agiu favoravelmente, favoravelmente a quem? Favoravelmente a quê? Então, isso significa ser complemento nominal. Quando eu tenho substantivos abstratos que não têm sentido completo, quando eu tenho adjetivos que não têm sentido completo e quando eu tenho advérbios que não têm sentido completo. E daí a estrutura que completa o sentido dessas palavras, ela é iniciada obrigatoriamente por preposição. Não tem como ser o sujeito, né, gente? Porque de que a gente sofra é toda essa estrutura que eles estão analisando. Eles não estão analisando só a palavra agente. Se fosse assim só o agente, aí sim, a gente sofra. A gente é quem está sofrendo, aí é sujeito. Agora não, eles estão falando da oração inteira. A oração inteira funciona como complemento nominal do medo. E predicado seria tudo que é falado sobre sujeito. Se tivesse marcado, por exemplo, sofra, aí sim, o sofra seria predicado do agente. Mas não é o caso, tá? Questão complicada, meus queridos. Mas vamos lá para a próxima. Ó. Assinale a alternativa que indica um extrato de texto que apresenta o mesmo sentido do seguinte trecho. No espaço de segurança em que aqueles que nos amam querem nos manter. E aí, gente, em qual alternativa nós temos essa mesma noção de espaço de segurança em que aqueles... Deixa eu marcar aqui com marca-texto para vocês. No espaço de segurança em que aqueles que nos amam querem nos manter. A. Dentro da caixa segura que eles criaram para nós? A transformação da borboleta não só quebra o casulo? B. Uma parte nossa sempre vai ficar? Ou D. A gente não precisa querer mais aquilo que queria? Ou E. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Sabe uma coisa, gente? Eu vou deixar essa questão aqui para nós resolvermos depois. Depois de fazer a leitura do texto na íntegra, porque daí vai fazer um pouco mais de sentido cada uma dessas alternativas, tá? Vamos fazer isso? Dá para resolver assim, sem ler o texto, na íntegra. Mas depois vai fazer mais sentido para vocês a questão aplicada quando vocês conhecerem o conteúdo. Então, deixa essa daqui com uma marquinha e nós já voltamos, tá? Vamos lá para a questão de número 9, gente. Essa aqui, ó, é uma questão típica da Fundatec. Que tipo de questão é? Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam necessárias caso substituíssemos a palavra coisas por uma coisa no seguinte trecho. Então, é o tipo de questão que ela fala assim, ó. Nós vamos tirar uma palavra que está no plural e vamos colocar aquela palavra no singular. Quantas alterações no enunciado inteiro vão acontecer para que o enunciado fique correto gramaticalmente no aspecto de concordância? Ou então, a palavra está no singular e nós vamos passar a palavra para o plural no enunciado.
quantas alterações acontecem. Essa banca aqui, a Fundatec, tem cobrança desse jeito, de questão. E se não me engano, a FAURS também, que é do Rio Grande do Sul, que é gaúcho, também tem várias questões assim, ó. Então, vamos lá para o trechinho, meus queridos. Vou passar a marca-texto, ó. Existem coisas dentro de nós que nos são reveladas aos poucos. E a gente sente que são fundamentais. Existem coisas dentro de nós que nos são reveladas aos poucos. E a gente sente que são fundamentais. E aí? É para trocar coisas, que está aqui, ó, em existem coisas, por uma coisa. Quantas alterações vão acontecer? Quantas palavras vão sofrer alteração, gente? 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras ou 6 palavras? Nós vamos colocar aqui no lugar de coisas, nós vamos colocar uma coisa. Uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E aí, gente? 2, 3, 4, 5 ou 6 palavras? Vamos lá fazer a troca comigo? Ó, existem coisas. Se eu coloco uma coisa, já fica como? Existe uma coisa. Então, uma mudança. Existe uma coisa dentro de nós. Que nos são reveladas? Não, são reveladas porque eram coisas. Existe uma coisa dentro de nós que nos é revelada. Então, 2, 3 alterações. Essa coisa nos é revelada aos poucos. Beleza, aqui não precisa alterar. E a gente sente que são fundamentais? Não. A gente sente que é fundamental essa coisa que existe dentro de nós, né, que é revelada aos poucos, nós sentimos que ela é fundamental. Então, deu 4 e 5. Gabarito da questão, letra D. Gente, que maravilha, né? Ó, na mão com açúcar. Vamos para a questão 10 agora. Ó, outra típica da Fundatec. Assinale a alternativa que indica a correta classificação morfológica dos termos sublinhados a seguir. Sorry, gente, que eu não sei o que aconteceu aqui, que saiu todas as minhas marcações, ó. Os termos são claro, depois intactos e certos. E aí, gente, qual é a classificação morfológica de claro? Qual é a classificação morfológica de intacto? E qual é a classificação morfológica de certos? É claro que a gente queria manter intactos certos sentimentos. Vamos lá para a classificação, meus amados? Deixa eu alterar a cor aqui, ó. É claro que a gente queria manter intactos. É claro isso. Isso é claro. O claro que aparece aqui, meus queridos, ele veio depois do que é verbo de ligação. Isso é claro. Isso é claro. É a característica que veio ali depois do verbo de ligação. Na parte morfológica, eu classifico claro como o quê? Adjetivo. Adjetivo, que é o predicativo do sujeito na parte sintática, que veio depois do verbo de ligação, e é o adjetivo na parte da classificação morfológica. Daí que a gente queria manter intactos certos sentimentos. Certos aqui, meus queridos, é o pronome indefinido, porque ele equivale a alguns sentimentos, né? É uma ideia de indefinição. Certos sentimentos eu quero manter intactos. Então, certos aqui concordando em gênero e número com sentimentos, dando essa noção de indefinição. Então, ele é pronome, que acompanha o nome que é sentimentos. Os sentimentos. Os sentimentos. E agora, como que fica a nossa sequência? Vamos lá. Aqui já eliminamos a letra A, já eliminamos a letra B, eliminamos a letra C. Ficamos com adjetivo, pronome na última, né? Porque é o que está em azul que interessa para nós. Adjetivo, pronome. Fica aqui para nós a situação. Intactos é adjetivo ou é substantivo, gente? Sentimentos intactos. Intactos, sentimentos. Sentimentos é o substantivo. Então, intactos é a característica desses sentimentos. Variou em gênero e número, concordando em gênero e número com sentimentos. Por isso aqui, gabarito, gente, da nossa questão, letra D de Deus, tá? Morreu aqui a letra E.
Deu para entender, gente? Sim ou não? Ai, prof, eu tinha pensado até que esse intactus era advérbio, porque é a forma como vai manter, então está relacionado ao verbo. Mas, gente, advérbio não varia em gênero e número, né? Advérbio é uma classe invariável, então não poderia ter intactos, que está no plural. Então, automaticamente, ele funciona como adjetivo ali, tá bom? Eu vi que subiu ali, ó, uma resposta do Dionei. Você entendeu aquela regra lá de antes? Porque eu fiquei pensativa aqui. Aquela a expressão partitiva? Sim ou não? Sinaliza lá pra prof, tá? Vai fazer bastante diferença pra mim. Eu fico um pé atrás aqui às vezes. Bora lá pra questão de número 11, meus queridos. Nossa penúltima questão de gramática e depois vamos para as duas relacionadas à compreensão e interpretação. Olha aqui essa questão, gente. Que tranquilidade! Os símbolos das linhas 7 e 22 podem ser substituídos, respectivamente, por quais sinais de pontuação? Daí vamos lá para a linha 7 e 22, gente. Os símbolos são esses aqui, ó. Aqui tem um símbolo e aqui na linha 7 tem esse símbolo. Daí eles estão perguntando qual é o sinal de pontuação que deve aparecer nesses símbolos. Tá lá, ó. A mulher foi acusada, lendo aqui na primeira parte, a mulher foi acusada após uma investigação de 1 ano, na qual especialistas do FBI foram acionados para ajudar a localizar o culpado. Que sinal de pontuação tem que aparecer aqui? E depois lá no outro símbolo. Começa aqui a partir disso, ó. Isso incluía o uso de gírias e abreviações associadas na comunicação por texto, afirmou o promotor ao jornal americano The Morning Sun. E aí, que sinal de pontuação tem que aparecer aqui, gente? A, vírgula e ponto final. B, travessão e vírgula. C, ponto final e ponto e vírgula. D, vírgula e 2 pontos. Ou E, 2 pontos e ponto de interrogação. Olha lá, o senhor Silva mandou ali para nós. Gabarito da questão, é isso aí mesmo. Letra A. Ó, aqui é a mais fácil, né? E se você resolvesse essa aqui da 22, você já matava a questão. Porque olha o que diz, ó. Isso incluía o uso de gírias e abreviações associadas na comunicação por texto, afirmou o promotor de justiça. Em frases afirmativas, em frases declarativas, qual é o ponto utilizado para finalizar essas frases? Ponto final. Então, dá o gabarito já a letra A, ó, porque nas outras diz vírgula, na outra ponto e vírgula, 2 pontos e ponto de interrogação. Já ficava com gabarito. E no primeiro é realmente a vírgula porque, gente, ó, na qual especialistas do FBI foram acionados, os especialistas foram acionados nessa investigação. Então, ali é uma oração subordinada adjetiva, de tipo explicativo para o nome investigação. E a vírgula, ela aparece para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas, né? Nessa investigação ali, os especialistas foram acionados para ajudar a investigar... cadê? Acionados para ajudar a localização do culpado. Deixa eu só analisar aqui um pouquinho melhor, gente. Pera lá, ó. A mulher foi acusada após uma investigação de 1 ano, na qual especialistas foram acionados na investigação para ajudar a localizar o culpado. Não. Aqui é por causa do valor adverbial da estrutura que está no final ali do enunciado, tá? Mas a vírgula deve acontecer ali da mesma forma, então por isso que ela apareceu. E não é nenhum dos outros sinais de pontuação que aparecem ali. Ok? Fechamos a questão de número 11. Agora vamos lá para a questão de número 12. Assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Oração na voz passiva. O que é voz passiva, gente? O que é voz passiva? Voz passiva é quando dentro da oração o sujeito está recebendo a ação. Vou para o meu exemplo de sempre, em todas as aulas. A professora Ariane fez o bolo de chocolate. A professora Ariane fez o bolo de chocolate, eu identifico primeiro o verbo e pergunto quem é que fez.
Quem é que fez o bolo de chocolate? A professora Ariane. Então, a professora Ariane é o sujeito, porque o sujeito é aquele que pratica a ação. O que a professora Ariane fez? Fez o bolo de chocolate. Predicado e verbo e objeto. Então, eu digo que essa oração está na voz ativa, porque o sujeito praticou a ação. Como a professora Ariane praticou a ação de fazer o bolo, eu digo que essa oração está na voz ativa, porque o sujeito é um sujeito agente, é um sujeito praticante. Agora, quando eu faço a inversão e digo assim, ó, o bolo de chocolate foi preparado pela professora Ariane. O bolo de chocolate foi preparado. Qual é a estrutura de verbo agora? Foi preparado. Foi preparado. Eu pergunto, o que foi preparado? O bolo de chocolate. Agora a resposta é o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate ele não praticou a ação de preparar. Ele recebeu a ação de preparar. O bolo de chocolate foi preparado pela professora Ariane. A professora Ariane continua praticando a ação, só que agora a professora Ariane apareceu preposicionado, ó, pela professora Ariane. E eu não posso ter um sujeito separadamente, né, em outra situação que não nos casos especiais, preposicionado. Então, pela professora Ariane, não é o sujeito da oração. Porque agora ele pratica sim, mas ele pratica quando o sujeito recebe. Ó, o bolo de chocolate não tem nenhuma preposição ali, ele foi preparado. Agora eu estou fazendo uma declaração. Lembra que a definição de sujeito é aquele que pratica ação ou aquele sobre o qual eu faço uma declaração. E eu estou fazendo uma declaração sobre o bolo. Então eu digo que essa oração está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito recebeu a ação. E pela professora Ariane recebe a classificação de agente da passiva, que aparece nas orações que estão na voz passiva. E o bolo de chocolate recebe a classificação de sujeito paciente, porque ele recebeu a ação. É a mesma coisa quando você vai ao médico. Você é o paciente, na verdade. Você precisa fazer essa associação. Quando você vai lá ao médico, você fica ditando o que deve acontecer com você? Não, você recebe tratamento, você recebe cuidado. Inclusive, se você fica internado lá, você só sai quando alguém diz que você pode sair. Você recebe o medicamento, o médico dá as indicações do como que você deve tomar, a enfermeira vai lá e aplica, o médico que dá a alta. Então, paciente recebe. Sujeito paciente recebe a ação. Agora, eles querem isso, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. O gato persegue o rato. B. O pão foi feito pelo padeiro. C. Mariana está lendo um bom livro. D. Os soldados venceram a guerra. Ou E. A avó preparou o jantar dos netos. Em qual oração nós temos voz passiva, ou seja, sujeito recebendo? Letra A, gente. O gato persegue o rato? Quem é que persegue? O gato. Gato está praticando a ação? Sim. Não interessa para nós. Isso aqui é voz ativa. B. O pão foi feito pelo padeiro. Foi feito. Eu pergunto, o que foi feito? O que foi feito? O pão. Pão praticou a ação de fazer? Não. Pão recebeu a ação de fazer. É a mesma coisa que dizer o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane. Então, gabarito, letra B. C. Mariana está lendo um bom livro. Quem é que está lendo? Mariana. Sujeito praticando a ação de ler. Não interessa para nós, isso é voz ativa. D. Os soldados venceram a guerra. Quem é que venceram a guerra? Os soldados. Praticaram a ação de vencer. Não interessa, isso é voz ativa. E. A avó preparou o jantar dos netos. Quem preparou? A avó. O que ela preparou? O jantar. A avó está praticando a ação. Isso é voz ativa, não interessa para nós. Gabarito, letra B. Letra B. Até aqui, tudo bem? Sim ou não? Bora lá para as questões agora. Para as duas que ficaram ali, a questão de compreensão e interpretação pura e depois a questão de significação, meus queridos. Eu quero mostrar aqui para vocês uma das formas mais comuns, tá? Mais frequentes de nós encontrarmos questões de compreensão e interpretação nas provas da Fundatec. Ela organiza a questão assim, gente, ó, com assertivas e daí pergunta depois quais são as verdadeiras. Eu continuo com a mesma dica de sempre. Primeiro, leia o texto, depois de você identificar, né, que é uma questão de compreensão e interpretação, e depois venha para cá para fazer a leitura. Porque como ela vai apresentar algumas que elas parecem muito assim, sabe? Tipo, nossa, é verdade, foi falado isso mesmo no texto. Pode ser que você confunda ali, sabe? E daí pense que o texto está apresentando
a informação e, na verdade, o texto não está. Então, vamos lá. Ó. Considerando o exposto pelo texto, analise as afirmativas a seguir. Quando ela diz considerando o exposto, significa que é realmente o que foi dito ali. Então, é uma questão de compreensão textual. É tal qual o que foi falado no texto. Não é para você relacionar com nada. Não é uma questão de interpretação que você vai partir do texto para chegar a determinadas conclusões, a determinadas deduções, a determinadas inferências. Não, considerando o exposto pelo texto, é o que está ali, é o que o texto declarou. Vamos lá, então, para o texto, gente. É um texto bem legal da Bruna Lombardi. Ele foi retirado da parte de colunas e um texto que foi adaptado para a prova. Adaptado porque eles fizeram a retirada de palavras e porque provavelmente eles deixaram algumas partes de fora. Como está na parte de colunas, então ele pertence ao gênero artigo de opinião, né? Vamos lá, então. Quem tem medo que você mude? Gente, olha que legal esse título já, né? Quem tem medo que você mude? Quem tem medo que você mude? Ele começou com uma pergunta. Se é uma pergunta logo no título, automaticamente o texto precisa apresentar resposta para esse questionamento. Só que como é um artigo de opinião e jogou a pergunta para você, leitor, ele vai apresentar uma análise, né, uma reflexão sobre essa questão de mudança para fazer você refletir e observar e identificar quem é que está no seu entorno que tem medo da sua transformação. Interessantíssimo, né, gente? Só por esse título aqui, você já começa... isso. Vamos lá, então. Existem várias razões que impedem nossas mudanças. A maioria delas tem a raiz no medo. Não só o nosso, mas o medo dos outros de que a gente mude e deixe de estar ao alcance deles, ou dentro da caixa segura que eles criaram para nós. Então, ó, a maioria das razões, né? Elas têm a raiz no medo. Não só o nosso medo, mas também o medo dos outros que estão no nosso entorno e deixa de estar ao alcance deles, né? Se nós mudarmos ou de ficarmos na caixa segura que eles criaram para nós. Quantas vezes você ouviu alguém lhe dizer, você mudou? Ou, isso não é para você? Ou, você não é assim? E centenas de outras frases que, no fundo, significam a mesma coisa. Fique onde você está, ou seja, não mude, né? Se eu não mudei, por que você quer mudar? Se você deixar de ser quem eu conheço, no que você pode se transformar? Se você sair do perímetro que eu tracei, para onde você é capaz de ir? Ninguém se sente seguro com o nosso crescimento. E nem sempre por medo de que a gente sofra, mas por medo de ser deixado para trás. A transformação da borboleta não só quebra o seu casulo, ela agora quer liberdade, flores e outras borboletas. É uma transformação, né? A mudança. Por que mudar é tão difícil? Não queremos abandonar amigos, família, nosso lar. O voo pode ser solitário e nada é garantido. A gente mesmo deixa uma segurança confortável, já conhecida, onde podemos nos acomodar sem correr riscos. Mas a principal delas é aquilo que estamos descobrindo dentro de nós. Aquilo que estamos descobrindo dentro de nós ainda corresponde àquilo que estamos vivenciando? A principal pergunta, né? Uma parte nossa sempre vai ficar. O amor da família, o carinho de velhos amigos e nosso lugar. Por que isso está? Porque isso está dentro de nós. A mudança não significa deixar isso tudo. Isso tudo o que está dentro de nós, o que faz parte do nosso passado, da nossa história, né? O que está se transformando são suas ideias, seus sentimentos e seus desejos. Aquilo que você é vai tomando uma nova forma. E nós não somos apenas os papéis que temos na vida, filha, aluna, colega, amiga, mãe, profissional, ou que for que a vida nos traga. Existem coisas dentro de nós que nos são reveladas aos poucos e a gente sente que são fundamentais. A gente não pensa mais do mesmo jeito. A gente não precisa querer mais aquilo que queria. Vamos passando pelas fases da vida. E é tão natural ir deixando coisas pelo caminho, fazendo escolhas, descobrindo novas maneiras de ser, além das que nos foram impostas. Você muda e tanta coisa se torna lembrança, saudade, você pode voltar e rever, pode gostar novamente. Mas você é outra pessoa.
Não se entra 2 vezes no mesmo rio, como ensina Heráclito. Mudamos nós e muda o lugar. É claro que a gente queria manter intactos certos sentimentos. Quem não gostaria de tomar aquele sorvete de milho que tomou na infância? Ai, gente, eu gosto de sorvete de milho. Deitar na grama de um parque que virou prédio. Reencontrar amigos que perdeu. Nossa memória emocional deixou certas sensações intactas. Não vamos reviver aquelas, mas vamos construir novas a cada etapa. E guardamos com afeto camadas de memórias, né? Nosso passado. A cada mudança, vamos somar novas emoções, descobrir novos mundos dentro de nós, ver revelado tudo o que podemos ser. Mudar sem medo nos ensina tanto que vamos dizer. Ah, se eu soubesse o que seria agora. Porque a vida é uma lição de humanidade. Isso significa crescimento. E agora vamos lá para as questões. Ó. Legal esse texto, né, gente? Bom demais. 1. Para a autora, as mudanças que se operam em nós assustam quem está ao nosso redor, por nos transformarmos em algo diferente do que é confortável para as pessoas? E aí, gente? A autora do texto afirma isso? Que as mudanças que acontecem em nós, elas assustam quem está ao nosso redor, porque nós nos transformamos em algo diferente do que essas pessoas, né, esperavam, do que era confortável para essas pessoas? A autora afirma isso, sim ou com certeza? Com certeza. Ela trabalha com essa ideia ali no texto, né? Que uma das razões de ser difícil é justamente porque quem está ao nosso redor esperava que nós continuássemos daquela mesma maneira sempre. Então, correta. Se está correta, nós já eliminamos a B e já eliminamos a E. 2. Pelo contexto, pode-se entender que quem teme as mudanças nas pessoas das quais está próximo teme ser abandonado por elas? E aí, gente? Pelo contexto, pelo que foi dito no texto. Dá para entender, aqui já é uma alternativa com interpretação. Ó, pode-se entender. Então, nós conseguimos entender, nós conseguimos inferir, chegar a determinada conclusão que, pelo que foi falado ali no texto, as pessoas têm medo das nossas mudanças quando elas estão próximas, né? As pessoas próximas a nós, elas têm medo das nossas mudanças porque elas têm medo de ser abandonadas por nós quando nós mudarmos? Sim, o texto falou isso. Deixou várias pistas ali, né? Declarou isso em determinados momentos. Então, 2 está correto. Se 2 está correta, eliminamos a e eliminamos quem mais, gente? A, D. Ficamos já com o nosso gabarito da questão. Essas questões de assertiva, gente, são fenomenais. Agora vamos analisar igual por que a 3 está incorreta, né? A mudança implica transformação de pontos de vista. Sim ou não? Mudança implica transformação de pontos de vista. Lembra que até ela destaca aqui, né? O que está se transformando são as suas ideias, seus sentimentos, seus desejos. Então, muda o ponto de vista também. Sim, mudança implica transformação de pontos de vista. Sentimentos e desejos. Até aqui tudo bem. Só que olha como termina. Além de deixar para trás laços familiares de amizade. E aí, gente, quando nós mudamos, nós deixamos para trás laços familiares de amizade? Não, não. Quando diz assim, deixar para trás laços familiares de amizade, quer dizer que você nunca mais vai se conectar a esses familiares e a esses amigos. E o texto, ele não trabalha com essa ideia. Por que mudar é tão difícil? Não queremos abandonar amigos, família. O voo solitário, o voo pode ser solitário e nada é garantido. Daí segue lá na parte da frente. Uma parte de nós sempre vai ficar. O amor da família, o carinho de velhos amigos e o nosso lugar, porque isso está dentro de nós. Então, você não deixa. Quando ela jogou aqui dessa maneira, generalizou, né? Tipo, toda vez que mudar alguma coisa, você vai deixar para trás todos os laços familiares e todos os laços de amizade. Pode ser que isso aconteça realmente, que seja uma transformação tão drástica que você jamais, né, se conecte com a sua família, que não é, né, o mais comum. Mas, no geral, você vai ainda se manter conectado. O que vai acontecer é um distanciamento. É o que ela está trabalhando, né? Isso vai ficar mais na memória, você já não vai estar tão presente como estaria. Então, por isso que aqui ficou incorreta essa 3. Porque nessa última parte aqui, ela declarou, né, afirmou ali que todas as vezes nós, quando mudarmos, a mudança, a transformação vai implicar tanto
mudar o sentimento, o desejo, o ponto de vista, quanto também largar todos os laços familiares e de amizade. Pode ser que em algumas mudanças você nem se distancie da sua família. Então, foi muito generalizante aqui, sabe? O elemento. Ele até contradiz, né, o que foi dito no texto. Muito bem. Agora vamos lá para aquela questão de número 8, meus queridos. E daí nós finalizamos a minha participação e o Franco retorna com vocês para corrigir algumas questões de constitucional da Fundatec. Então vocês não saiam daqui. E se quando der a mudança ficar travado ali, vocês só deem um F5, só atualizem a página, que daí já fica normal. Não saiam desse link, tá? Vamos lá então. Assinale a alternativa que indica um extrato do texto que apresenta o mesmo sentido do seguinte. Qual é o seguinte? No espaço de segurança em que aqueles que nos amam querem nos manter. Espaço de segurança em que aqueles que nos amam querem nos manter. Em qual nós temos a mesma ideia, gente, desse espaço de segurança que eles traçam ali para nós? Dentro da caixa segura que eles criaram para nós? B. A transformação da borboleta não só quebra o seu casulo? C. Uma parte nossa sempre vai ficar? D. A gente não precisa querer mais aquilo que queria? E. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Eu vi que antes vocês já haviam mandado, né? A resposta até. Porque dava para resolver essa questão sem o texto. A alternativa que tem a mesma noção de espaço de segurança em que aqueles que nos amam querem nos manter é a ideia de caixa segura que eles criaram para nós, que é a noção daquele perímetro, né? Eles não querem que nós passemos daquele perímetro ali, estejamos, tipo, controlados na visão deles, numa posição confortável, que é confortável para o outro. Então, letra A. Agora, transformação da borboleta não só quebra o casulo, aqui está falando sobre mudança, né, gente? Sobre o que vai mudar e a consequência dessa mudança. Uma parte sempre vai ficar, está falando das nossas lembranças, do que nós já vivemos, então também não é o espaço de segurança. A gente não precisa querer mais aquilo que queria, é a questão dos desejos, a transformação dos desejos. E não se entra duas vezes no mesmo rio, é a questão de que você nunca é o mesmo, né? Por mais que o tempo passe, na verdade, nenhum dia da nossa vida nós somos o mesmo, né? Tudo que vivemos vai nos transformando, né? Vai nos agregando, fazendo amadurecer, mudar os pontos de vista, desejos e sentimentos, como o texto trabalha, né, gente? Fenomenal esse texto, viu? Fenomenal.